Maravilha! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e você sabe, eu estou aqui para ajudar você com probabilidade e estatística, computação e ciência de dados. Se esse universo interessa para você, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada que rola aqui no canal de Estatística para Concurso. Eu estou trazendo para você a resolução da prova do Banco Central na parte de economia e finanças, tá? Nós já resolvemos a primeira parte dessa questão, dessa prova, né, de estatística e econometria, onde eu trouxe aí as questões que tinham mais cálculos para você. Vou deixar aqui no card para você ver essa resolução, que foi uma parte mais analítica nessa prova, né? Nessa segunda parte, nós temos aqui questões mais conceituais, por isso eu organizei o PDF aqui direitinho para mostrar, pelo menos para você, onde você estava pisando aqui nessas questões do Banco Central. Veja só. Então, nós tivemos aqui, olha só, estatística e econometria. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aumentar essa tela aqui para que você possa acompanhar a leitura direitinho. E vou ficar aqui um pouquinho mais minúsculo, tirar minha cara feia aqui da tela. Bom, então olha só, temos aí as questões a partir de 103, vamos trazer aqui alguns comentários para você. Então, olha só, questão de número 103 trata-se de uma questão que abordava os modelos de vetores autorregressivos. São modelos de série temporal multivariadas, né? Onde nós temos aqui séries temporais que se auto-explicam usando aí não só a própria série, mas as demais séries presentes no modelo. Então, para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries sejam estacionárias. Na verdade, isso aqui está errado, tá? Porque é necessário que as séries sejam estacionárias para que você consiga realizar a modelagem de vetores modelos multivariados, né, de vetores autorregressivos. A estacionalidade é uma premissa básica que nós vamos seguir tanto na modelagem ARIMA quanto na modelagem de vetores autorregressivos. Então, para realizar previsões, é necessário que o modelo seja estacionário. Não tem muito o que falar aqui, a não ser dizer que isso aqui está errado, porque se a série não for estacionária, imagina você fazer uma previsão com ruído, com passeio aleatório, por exemplo, né? Suponha que a série está indo nesse sentido e de repente ela muda drasticamente de posição, depois ela passa a subir, enfim. Não é necessário, aliás, é super necessário, né, a presença da estacionalidade no seu modelo de série temporais. Além disso, a gente tem que ter alguns cuidados nessa modelagem de séries temporais, né? As séries devem ser estacionárias por óbvio. Temos que verificar questões como multicolinearidade. Se houver a presença de multicolinearidade, isso vai afetar a questão da eficiência e da consistência dos betas aí no modelo. O número de variáveis, quando nós temos muitas variáveis, o modelo fica com hiperparâmetros, com muitos hiperparâmetros. Isso significa que nós vamos precisar de uma janela de tempo muito grande aí para modelar. As questões como exogeneidade, impacto de choques, né? Vamos verificar se esse modelo é estável
Enfim, se há mudanças estruturais na série, nós temos que ter uma série de cuidados quando nós vamos usar os modelos de séries temporais de uma maneira geral, e os modelos de vetores autorregressivos não fogem a esta regra, tá? Então, aqui era muito simples, estacionariedade é um requisito básico aí para modelagem de séries temporais. Bem, na questão de número 104, o que ele dizia para nós? Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecem constantes ao longo do tempo e se não exibir tendências ou sazonalidade. Então, olha só, inicialmente você pode até ficar um pouco em dúvida aqui nessa questão, porque na verdade nós temos diversas formas de não estacionariedade na modelagem de séries temporais. A série pode exibir tendência, a tendência é uma não estacionariedade, ela pode ter sazonalidade, que também é uma não estacionariedade, ela pode ser uma série explosiva, isso é uma forma de não estacionariedade. Ela pode ter uma quebra de estrutura, mas o que ele falou aqui no início, olha só, se suas médias e variâncias permanecem constantes, o que nós vamos ter aí? Nós temos, se nós estivermos falando de uma série univariada, o valor esperado dela no tempo é constante, e nós temos também que o segundo momento dessa série ao longo do tempo é uma constante. Então, o que isso implica? Média e variância constante ao longo do tempo é a estacionariedade fraca, que já nos permite modelar as séries temporais se nós tivermos aqui esse tipo de estacionariedade fraca. Estacionariedade fraca é em oposição à estacionariedade forte, que é uma questão muito mais restrita, né? Um pressuposto muito mais restrito na modelagem de séries temporais. Então, como a série permanece aí com médias e variâncias constantes, na verdade ela não vai ser explosiva e nem vai ter quebra de estrutura ao longo do tempo. Então, se ela não exibir tendência ou não estacionalidade, ou melhor, ou sazonalidade, nós poderíamos ainda perguntar, né, a questão de ciclo. É importante avaliar aqui se a série tem um ciclo não estável, mas de uma maneira geral, eu apostaria aqui que esse item é um item correto, tá? Eu apostaria aqui. É um pouco questionável, né? Mas eu apostaria que a Sebrasp vai dar esse item aqui como correto. Bom, seguindo aqui, a questão de número 5 vai nos falar o seguinte: em um modelo de vetor autorregressivo de ordem P, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, inclusive as próprias defasagens passadas. Então, essa de fato é a ideia do modelo VAR, modelo autorregressivo, é o quê? As séries sendo explicadas por elas mesmas e por defasagens de todas elas. Então, isso aqui é bem tranquilo, conceitualmente correto, né? Veja que até aqui nós não tivemos nenhum tipo de cálculo nessas questões, né? Questões mais conceituais, onde a Sebrasp explorou aqui apenas o conhecimento desses modelos. Um conhecimento bem superficial, a bem dizer, né? Olha só, vamos dar um exemplo aqui para você de um modelo de vetor autorregressivo de ordem 1, que seria da seguinte forma, olha só, nós temos uma variável yt, que vai depender de uma constante, mais a sua própria defasagem
no tempo t-1 e também da defasagem de x em t-1. Da mesma maneira, o x vai depender da defasagem de yt-1 e da sua própria defasagem em t-1. De maneira geral, nós podemos escrever esse modelo na forma matricial. Olha só como que isso vai aparecer. Aí está um modelo de vetor autorregressivo de ordem 1. Na sua forma matricial, nós teremos cada um desses elementos aí indicados dessa forma. Veja que, substituindo cada um dessas componentes aqui no modelo, nós vamos chegar exatamente nessas equações que aqui aparecem. De forma que esse item é correto, né? Não precisava ter muito conhecimento de vetor autorregressivo para chegar a essa conclusão. Em seguida, nós tivemos aqui algumas questões com econometria de dados em painel, onde ele pedia para julgar aí esses dois itens. Vamos mostrar aqui para você, olha só, modelo de dados em painel com o efeito aleatório apareceu aqui na questão 106. Então, em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais, né, não observadas não são correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, sendo tratadas como componentes aleatórios. Então, olha só, são premissas básicas do modelo, não tem muito o que discutir aqui com você. Vou mostrar aqui só um exemplo para você, para nós sabermos do que se trata esse tipo de modelagem. Então, aqui nós temos o salário do indivíduo I ao longo do tempo, sendo explicado pelo quê? Por um nível geral, beta 0, nós temos beta 0, beta 1 e beta 2 como coeficientes do modelo, e temos aqui algo como nível de educação, explicando o salário do indivíduo I, e a experiência dele ao longo do tempo. O que acontece aqui? Nós estamos explicando o salário por essas duas variáveis explicativas. Tudo que não está sendo explicado por essas variáveis está sendo incorporado aqui numa componente aleatória. Então, nós temos aqui esse modelo de efeito aleatório, onde o que acontece? O salário I do indivíduo no tempo T é explicado pelo nível de educação do indivíduo, que é assumido constante aí ao longo do tempo, a experiência do indivíduo I no tempo T, e o termo UI são os efeitos individuais, capturando características que não estão observadas aí nesse modelo e são consideradas aleatórias. Então, nós temos aqui essa componente aleatória, não tem muito o que discutir nessas questões, tinha que conhecer o terreno onde você estava pisando, apenas a modelagem aqui de maneira bem simples, tá? Na questão de número 107, o que acontece? Nós temos aqui, mais uma vez, modelos de dados de painel, dessa vez com efeito fixo, o oposto, né? Uma outra abordagem em relação ao modelo de efeito aleatório. Ele diz aqui que presume-se que as características individuais não observáveis, que são constantes ao longo do tempo, estão correlacionadas com as variáveis explicativas. Então, olha só, correção aqui nesse item. Veja que nós temos aqui um modelo, olha só, salário do indivíduo I no tempo T, ele tem agora um efeito associado ao indivíduo I, que é constante ao longo do tempo, além do nível de educação e a experiência desse indivíduo. Aqui nós temos componentes que não estão sendo capturados pelo modelo,
mas que são fixos, né? Vamos pensar aqui em algo como a motivação do indivíduo ir, por exemplo, né? Vai influenciar no seu salário, o seu talento, né? É indiscutível que a gente tem pessoas mais talentosas. Você pegar dois estatísticos vão ter componentes, né, associadas à sua motivação pessoal, ao seu talento, variáveis que nós associamos aos indivíduos e que certamente influenciam no desempenho das suas funções que vão impactar uma variável como o salário, por exemplo. Então está aí salário do indivíduo I no tempo T, nível de educação, experiência e efeitos fixos individuais, tá? São características associadas ao indivíduo que são constantes ao longo do tempo e vão ficar aí nessa parcela alfa do modelo, tá? E, finalmente, o termo de erro, né? Associado aí a cada um desses modelos. Outra questão bem teórica que apareceu aqui foi uma questão que falava de cadeia de Markov. Ele dizia que uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de um estado para o outro é influenciada pela sequência completa de eventos anteriores. É exatamente o contrário. Um evento ou uma cadeia de Markov é aquela que a probabilidade de transição para o próximo estado depende apenas do estado em que se encontra atualmente, né? Então, isso aí está errado, né? E para ilustrar para você, só para mostrar aqui um modelo de dois estados, nós teríamos então uma matriz de transição, onde nós temos aqui, olha só, suponha que aqui nós temos o estado sol ou chuva no próximo dia. Isso vai depender, teoricamente, né, aqui nesse modelo, do estado de hoje. Então, qual a probabilidade de amanhã fazer sol, dado que hoje é sol, né? Qual a probabilidade de amanhã chover, dado que hoje é sol? Então, nós temos isso aqui. Ou qual a probabilidade de sol amanhã, dado que hoje é chuva? A probabilidade de chuva amanhã, dado que choveu hoje. Então, uma cadeia do tipo de Markov assume que essa probabilidade de transição depende apenas do estado atual. Então, esse item está errado. Eu espero que tudo isso tenha ficado claro para você. Você que chegou aqui, eu vou deixar aqui esse PDF para você, vou preparar esse PDF com todas as 12 questões do Banco Central, área de Economia e Finanças, tá? Vou deixar isso aqui lá no grupo de WhatsApp. Nós temos também aí o grupo onde você fica sabendo das novidades, dos próximos lançamentos, dos próximos cursos. E se você quiser entrar no curso de Estatística para Concurso, curso principal, também vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E o cupom de agosto. Cupom de agosto, um cupom válido aí, o cupom que pelo menos dá uma quebrada aí nos juros, que a galera que gosta de dividir, que precisa, né, na verdade, dividir no cartão, um cupom de desconto aí para dar uma quebrada nos juros para você, tá? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.